Olá, sombrios! Passando rapidinho para pedir a vocês que deixem seu like, compartilhem o vídeo e, se não é inscrito, se inscreva. Gosta do nosso conteúdo e deseja ajudar o canal? Clica no botão de valeu e contribua com o que seu coração desejar. Ou seja membro e faça parte do clube de canais. Veja qual categoria é mais confortável para você e faça sua inscrição. Sem mais prosa, vamos pro vídeo. Christian reuniu os peões, cada um deles ainda confuso e perturbado com os acontecimentos recentes, mas agora vestidos com roupas limpas e calçados adequados. O cheiro da comida que Kátia trouxera preencheu o ar, e por um breve momento a tensão se dissipou enquanto os homens devoravam o que lhe fora oferecido. No entanto, o clima de inquietação logo voltou quando subiram na traseira da caminhonete, silenciosos à espera de Christian. Enquanto os peões esperavam, Christian caminhou em direção à tapera onde viveu por tantos anos com o pajé, seu pai da mata, o único que o salvou do massacre que dizimou sua comunidade cigana. Cada passo que ele dava parecia mais pesado. Cada folha que rangia sob seus pés evocava memórias. A pequena cabana de madeira simples erguia-se em meio à vegetação densa, com paredes de barro e teto de palha, que resistiram às tempestades e ao tempo. Lá dentro, o cheiro das ervas secas penduradas no teto se misturava ao aroma de terra úmida, criando um ambiente que sempre lhe trouxera conforto e segurança. As prateleiras de madeira onde o pajé guardava suas porções e raízes medicinais ainda estavam lá, cobertas por uma fina camada de poeira. Christian passou os dedos por uma delas, sentindo a textura áspera e fria. Ele se lembrou de como, ainda jovem, o pajé ensinara a identificar cada planta, cada raiz, e como elas podiam curar feridas do corpo e da alma. O olhar dele caiu sobre o canto da cabana, onde uma pele de animal servia como cama. Foi ali que o pajé tratou das terríveis queimaduras que sofreu nas costas, resultado da crueldade dos fazendeiros que incendiaram o cafezal para matar os ciganos. A dor que sentiu naqueles dias parecia ressurgir, como se as chamas ainda ardessem em sua pele. Deixar aquele lugar era como arrancar parte de si mesmo. Ali ele não era apenas Christian, o cigano sobrevivente, mas também o filho do pajé, o aprendiz que aprendeu a caçar, pescar e a respeitar a natureza. Aquela cabana era mais do que um abrigo. Era um refúgio, um templo onde as lembranças do passado e os ensinamentos do velho pajé se entrelaçavam. Mas agora tinha que partir. As palavras de Lulo ecoavam em sua mente, sempre enigmáticas, sempre deixando claro que ele, Christian, tinha um propósito maior a cumprir. Com o pouco que lhe restava reunido em uma sacola de couro, Christian olhou uma última vez para a cabana, gravando cada detalhe em sua memória. O silêncio da mata ao redor parecia um lamento, como se o próprio ambiente sentisse sua partida. Ele fechou os olhos por um momento, inspirando profundamente o ar carregado de lembranças, antes de finalmente se afastar. Quando Christian retornou à caminhonete, percebeu que o único lugar disponível era dentro da cabine, ao lado de Kátia. Isso o incomodou, mas ele não disse nada. Em silêncio, abriu a porta e entrou, sentindo o espaço fechado como uma prisão em contraste com a liberdade da mata. Kátia o observou brevemente pelo canto do olho, sentindo o peso da presença dele, mas não fez nenhum comentário. Com um movimento rápido, ela deu partida, e a caminhonete começou a seguir pela estrada que levava à sua fazenda. Enquanto eles se afastavam, na cidade os coronéis Aragão e Fagundes já se moviam,
Reuniram seus homens de confiança, caçadores experientes e peões valentes, armados e acompanhados por cães de caça. Para eles, as feras de Corisco representavam uma ameaça direta às suas propriedades, e por isso decidiram que deveriam ser eliminadas, antes que causassem mais estragos. A caçada estava prestes a começar, e o cheiro de sangue parecia inevitável. Quando a caminhonete de Kátia finalmente alcançou a porteira de sua fazenda, Christian sentiu um calafrio percorrer sua espinha. O nome, Fazenda Lemos, gravado na madeira velha da porteira, brilhou à luz do sol. Ele fechou as mãos em punhos, sentindo os músculos do corpo se retesarem. A Fazenda Lemos, aquela terra maldita que carregava o peso dos pecados dos antepassados de Kátia. Lemos era um dos 5 fazendeiros que, junto com as feras de Corisco, mataram seu povo e queimaram suas terras. A cada metro que avançava pela estrada de terra, ele se perguntava qual seria o verdadeiro propósito de Nulo ao trazê-lo ali. Seria Kátia apenas mais uma peça no jogo de vingança? Dentro da cabine, o silêncio era sufocante. Kátia sentiu a tensão no ar. Tentava se concentrar na estrada à frente, mas a presença de Christian ao seu lado era como uma chama ardente. Ele estava tão próximo e ao mesmo tempo tão distante. O que passava pela mente dele? O que ele planejava? As perguntas giravam em sua cabeça, enquanto o medo e a curiosidade lutavam para dominar seus pensamentos. Christian, por sua vez, tentava entender o motivo de estar ali, naquele lugar que representava tudo o que ele odiava. E enquanto olhava para Kátia, não podia deixar de se perguntar: seria ela diferente dos outros? Ou estaria apenas esperando o momento certo para mostrar sua verdadeira face? A noite caiu pesada sobre a mata, envolvendo tudo em um véu de escuridão. Sob a luz fraca da lua, os homens se reuniram em grupos, cada um com sua garrafa de cachaça a tiracolo, usando a bebida para aquecer a coragem antes de adentrarem o denso labirinto de árvores. A atmosfera estava carregada, um misto de excitação e tensão pairava no ar. Os cães farejadores experientes iam à frente, seus latidos ecoando pela floresta, como presságios de violência iminente. Os homens divididos em grupos de 3 avançavam com passos calculados, olhos atentos a qualquer movimento. Sabiam que as feras agora, sem o controle de Corisco, poderiam estar vulneráveis. Sem o feiticeiro para guiá-las, acreditavam que estariam desorientadas, presas fáceis para caçadores experientes como eles. A bebida os enchia de confiança, mas a mata parecia sussurrar advertências, e cada som amplificado pelo silêncio profundo provocava calafrios. Vamos, rapazes! Hoje é o dia em que a cidade se livra dessas desgraças de uma vez por todas, disse Coronel Aragão, sua voz firme, mas com uma nota de urgência. Ele liderava seu grupo com autoridade e olhos estreitos, acostumados ao perigo. O grupo avançava em meio à vegetação densa, galhos secos estalando sob suas botas, e os cães farejando freneticamente o ar. Não demorou para que os animais captassem o cheiro das feras, seus latidos ficando mais intensos, mais agudos, enquanto corriam em direção ao rastro. Os homens os seguiam, armas prontas, os corações batendo mais rápido com a adrenalina da caçada. Cuidado onde pisam, pessoal. Essas criaturas podem ser traiçoeiras, advertiu Fagundes, montado em seu cavalo, observando o grupo à sua frente com desconfiança. Ele sempre fora mais cauteloso que Aragão, preferindo a estratégia ao impulso. Após uma longa caminhada, os cães conduziram o grupo até o rio, onde a vegetação era mais densa e o ar mais úmido. As árvores ao redor se fechavam como uma muralha natural, e o som da água corrente era abafado pelos latidos dos cães. Um dos peões que caminhava à frente parou de repente e gritou: Aqui, encontrei algo! Sua voz ecoou pela mata, chamando a atenção de todos.
O coronel Aragão, sempre alerta, desceu de seu cavalo e se aproximou do peão, que apontava para uma pequena cabana escondida entre as árvores. É uma casa de índio, coronel. Pelo estado dela, parece que alguém ainda vive aqui, disse o peão, olhando ao redor com suspeita. Aragão se aproximou da cabana, suas botas afundando na lama fofa, e examinou o lugar com olhos críticos. A construção era simples, feita de madeira e barro, com um telhado de palha que mal resistia às intempéries. Por dentro, a cabana parecia ter sido abandonada às pressas, mas Aragão sabia reconhecer sinais de vida recente. Ervas secas pendiam do teto, potes de barro ainda intactos no chão, e uma fogueira apagada indicava que aquele era um refúgio para alguém. Quando saiu da cabana, o coronel Aragão balançou a cabeça com expressão severa. Destruam tudo, põe essa tapera no chão. As feras podem usar isso como abrigo, e não vamos deixar que encontrem um lugar seguro aqui. Os peões se moveram rapidamente, começando a demolir a cabana com machados e chutes. A madeira velha se despedaçou com facilidade, o som das tábuas quebrando reverberando pela mata. A destruição era rápida, mas meticulosa, e logo a cabana não passava de uma pilha de escombros no chão. Enquanto os peões continuavam seu trabalho, um dos caçadores, Antônio, afastou-se um pouco do grupo, seguindo um pressentimento. Foi quando encontrou algo que chamou sua atenção. Coronéis, venham aqui. Sua voz saiu firme, mas com uma nota de urgência que fez os dois coronéis pararem o que estavam fazendo. Fagundes e Aragão se aproximaram rapidamente, encontrando Antônio parado próximo a uma elevação rochosa coberta de musgo. Ele apontou para uma abertura na rocha, uma pequena gruta escondida entre as pedras. "O que você encontrou, Antônio?" perguntou Fagundes, estreitando os olhos para enxergar no escuro. "Venham ver, mas preparem-se. O cheiro lá dentro é de dar enjoo." Com os narizes e boca cobertos por lenços, os coronéis e alguns peões munidos de lanterna se aproximaram da entrada da gruta. Ao cruzarem o limiar, foram atingidos por um odor pútrido e avassalador. Um cheiro de morte e decomposição que fez vários dos homens recuarem e vomitarem. Aragão, lutando para manter o estômago sob controle, segurou a lanterna com firmeza e avançou mais fundo na gruta. Os passos ecoando nas paredes estreitas. A luz fraca revelou o cenário aterrador. Nada além da escuridão e o fedor insuportável que impregnava o ar. Não havia corpos nem sinais de feras, apenas aquele cheiro nauseante que parecia vir de todos os lados. "Que diabos é isso?" murmurou Aragão, tentando entender o que havia acontecido ali. Olhou ao redor, os olhos buscando qualquer pista. Mas a gruta estava vazia. Apenas o cheiro persiste, como uma sombra de algo que já se fora. Fagundes, ainda do lado de fora, olhou para dentro da gruta e sentiu um arrepio percorrer sua espinha. "Seja lá o que estava aqui, já se foi", disse ele em um tom baixo, quase inaudível. "Mas eu sinto que estamos sendo observados, coronel. Alguma coisa ainda está nos espreitando." Aragão saiu da gruta, o rosto pálido e o olhar endurecido. "Continuem a busca. Essas feras podem estar perto. E não vamos voltar para a cidade de mãos vazias. Avancem pela mata e não deixem pedra sobre pedra. Hoje acabamos com essa maldição de uma vez por todas." Os homens se dispersaram novamente, mas agora o medo pairava no ar. A sensação de que algo os observava, algo que estava sempre um passo à frente, crescia em seus corações. A caçada continuava, mas a mata, envolta em mistério e escuridão, parecia cada vez mais ameaçadora. O mundo se movia como uma sombra entre as árvores, invisível aos olhos dos homens que, embriagados pela sede de sangue, avançavam na mata em busca das feras. Seus olhos astutos, repletos de uma sabedoria ancestral,
seguiam cada passo dos fazendeiros, notando a arrogância com que eles comandavam seus peões, a frieza em suas ordens e o desprezo pelo que não compreendiam. Ele sabia que esses homens mereciam uma punição, não apenas por seus atos recentes, mas pelas marcas profundas que haviam deixado na história, pelas vidas que haviam destruído sem piedade naquela fatídica noite. Quando a tropa se dispersou na escuridão, Mulo aproveitou a oportunidade para agir. Ele se aproximou dos escombros da cabana de Christian, onde as lembranças de um lar destruído ainda pairavam no ar como um espectro invisível. Cada pedaço de madeira quebrada, cada porção derrubada, era um fragmento de dor que havia sido infligida. Com gestos lentos e precisos, ele começou a vasculhar os restos. Suas mãos experientes procurando entre as cinzas e detritos até encontrar o que buscava, as ervas e poções que Christian havia aprendido a manipular sob a tutela de seu pai, o pajé. Ao reunir os ingredientes que ainda estavam em bom estado, Mulo caminhou com passos decididos até a gruta, onde o fedor de morte ainda persistia, impregnando o ar com sua presença nauseante. Ele sabia que aquele lugar marcado pelo sofrimento seria o palco perfeito para o seu feitiço. Posicionou as ervas e poções ao redor em um círculo ritualístico e começou a entoar palavras em um tom baixo, quase sussurrado, mas carregado de poder. Sua voz ecoava nas paredes da gruta, misturando-se com o silêncio opressor da noite. De cada canto desta mata, das entranhas da terra, o eco do sofrimento do povo romano se levanta, que a névoa se espalhe, trazendo consigo os fantasmas do passado, para assombrar os vivos e encher seus corações de culpa e medo, que os gritos de dor daquela noite os persigam, sem descanso e sem alívio. As palavras saíam de sua boca como lâminas afiadas, cortando o véu entre o mundo dos vivos e dos mortos. Quando Mulo terminou de falar, uma transformação começou a ocorrer na mata ao redor. Do chão, uma névoa vermelha começou a brotar, rastejando entre as árvores, envolvendo tudo em seu caminho. Não era uma névoa comum. Ela carregava consigo a essência do terror, do desespero, das almas atormentadas. À medida que ela se espalha, os sons começaram a emergir de seu coração. Gritos angustiados, choros de dor, súplicas desesperadas. Cada som carregado de uma intensidade que atravessava a alma. Os caçadores que até então avançavam com confiança pela mata começaram a hesitar. Seus passos tornaram-se mais lentos. Os olhos se arregalaram enquanto a névoa os envolvia. Eles ouviram os gritos, os lamentos, e embora seus olhos não vissem ninguém, suas mentes eram assaltadas por visões aterrorizantes. Era como se o passado estivesse ganhando vida diante deles, recriando a noite do massacre com uma nitidez cruel. Fagundes e Aragão, os líderes da caçada, sentiram o frio mortal daquela névoa em seus ossos. Não era apenas uma umidade do ar, era o peso de suas próprias consciências, o peso dos pecados que haviam tentado enterrar. A névoa os cercava, e em meio aos lamentos começaram a ouvir algo mais pessoal. Vozes que eles reconheciam, vozes que eles tinham tentado esquecer. Assassinos, sussurrou uma voz, ecoando na mente de Aragão. Vocês queimaram nossas vidas, nossos sonhos, disse outra, desta vez na mente de Fagundes. Os dois coronéis tentaram resistir, tentaram manter a racionalidade em meio ao caos, mas o feitiço de Mulo era forte demais, e as memórias que haviam sido cuidadosamente enterradas começaram a emergir com uma clareza dolorosa. Aragão caiu de joelhos, pressionando as mãos contra as têmporas, tentando afastar os gritos em sua mente. Ele viu, como se estivesse vivendo novamente a noite em que ordenou
que o fogo fosse ateado no acampamento cigano. Viu os rostos aterrorizados dos ciganos, ouviu seus gritos enquanto o fogo os consumia. As chamas lambiam sua pele e sua mente, e ele não conseguia escapar. Fagundes, por sua vez, sentiu o peso de cada vida que tirou naquela noite. Ele revivia o olhar desesperado de uma mãe cigana, segurando seu bebê, implorando por misericórdia enquanto ele a derrubava com um tiro frio. O som daquele disparo ecoava em sua cabeça repetidamente, como uma maldição que ele não podia apagar. Mulo observava de longe. Sentia uma satisfação sombria. Aquela névoa carregada de dor e lamento era sua justiça. Não era uma vingança rápida, mas sim uma punição lenta e torturante. Ele sabia que mesmo que sobrevivessem a essa noite, os coronéis e seus homens jamais esqueceriam o que viram e ouviram. A culpa os consumiria e o medo os perseguiria até seus últimos dias. O espírito cigano, imponente em sua vingança, ergueu a mão uma última vez, intensificando o feitiço. Os gritos na névoa aumentaram, se tornaram ensurdecedores, e a mata que antes era apenas um cenário de caçada, transformou-se em um verdadeiro pesadelo para os fazendeiros e seus peões. Este é só o começo do fim. Apenas 2 verão a luz do dia, e nunca mais terão paz, sussurrou Mulo para si mesmo, enquanto desaparecia na escuridão, deixando os homens para enfrentar seus próprios demônios. A névoa continuou a se espalhar, e a floresta se encheu de fantasmas, de lembranças e de uma dor que não podia ser apaziguada. Os caçadores que antes se sentiam invencíveis, agora estavam perdidos, atormentados por seus próprios erros, e naquela noite eles aprenderiam que a justiça dos mortos é implacável.